2010, nós temos a questão 71, que traz o seguinte texto. Os vestígios dos povos Tupi-Guarani encontram-se desde as missões do Rio de Prata ao sul até o nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem no Rio da Prata, no Paraguai, e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente no cerrado do Brasil Central. De fato, ocuparam de preferência regiões da floresta tropical e subtropical. Alan Plows, O Brasil antes dos brasileiros, Rio de Janeiro, 2005. O texto vem falar justamente sobre os índios tupis guaranis que foram encontrados pelos portugueses e onde eles deixaram os vestígios, ou seja, de onde nós podemos encontrar eles e saber que eles já existiram nesse período, locais. Então vai desde o Maranhão até o sul do Brasil, por toda a faixa litorânea, eles chegam ao sertão, vamos por assim dizer, entrando até a Bolívia, mas evitam a parte do Pantanal, as partes baixas do Pantanal e principalmente do Cerrado, ou seja, eles eram índios que gostavam mais de estar dentro da floresta do que em campos livres. E o enunciado da questão fala o seguinte: os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas que o distinguiam de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-guarani destacavam-se. Que é que esse enunciado está pedindo? Que nós destacamos as tradições tupi-guaranis dessa época, ou seja, antes da chegada dos portugueses em 1500 às terras brasileiras. Com isso daí, nós precisamos então ir verificando cada proposição colocada para nós respondermos. Então, na alternativa A, temos o seguinte: a organização em aldeias politicamente independentes dirigidas por um chefe eleito pelos indivíduos mais velhos da tribo. A questão aí está errada porque os índios não elegiam, eles sempre tinham essa tradição. O chefe era a pessoa mais velha, a capaz de liderar o grupo, não tinha eleição. A alternativa B diz o seguinte: a ritualização da guerra entre as tribos e os caráter semi-sedentário de suas organizações sociais. Ou seja, essa alternativa vai falar sobre os rituais da guerra entre as tribos que existia e sobre a sua organização semi-sedentária. E seria isso então, semi-sedentário? Eles não são sedentários, porque eles não vivem em um único local, e também não são nômades, porque eles não vivem mudando, eles tinham os locais já certos. Então, se davam a seca em um determinado local, eles simplesmente mudavam para outro local que já existia as ocas para eles, ou o local era propício para que eles pudessem viver lá por um determinado tempo. Então, na primavera, verão, eles estavam em um determinado local, outono e inverno, eles estavam em outro determinado local ou outros determinados locais. Então, eles eram semi-sedentários porque eles não tinham um local fixo. Com isso daí, nós vamos ver que a alternativa B é verdadeira, porque os índios, eles faziam isso. Eles tinham um conceito como fazer a guerra, eles tinham uma preparação no sentido de fazer a guerra com outras tribos. Tinha que ter uma ocasião muito especial para isso. E eles também viviam em locais pré-determinados, mas que não era a residência fixa, porque eles mudavam de um local para outro. Então a alternativa correta é a alternativa B para esta questão.